Olá, eu sou o Rodolfo Borges, editor do Antagonista e colunista da Cruzoé, e estou aqui hoje para entrevistar o Wesley Cardia, que é o presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias. Vamos chamar o Wesley para a tela. Olá, tudo bom, Rodolfo? Tudo bem, Prazer estar Wesley? aqui com vocês. Obrigado pelo teu tempo. Eu sei que agora você está aí, já está em Brasília, frequentando a política, né? Porque está para sair uma regulamentação, a proposta de regulamentação para as casas de apostas no Brasil, e a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui, e vocês nem sabem ainda se vai ser via projeto de lei ou vai ser medida provisória. Como é que está esse início de articulação com o Congresso? Vocês falaram também, conta um pouquinho de como é que foi como foram as negociações com o governo. Ótimo, obrigado. Ao longo dos últimos meses, desde que esse governo assumiu, a gente vem tratando, discutindo, conversando com o Ministério da Fazenda, que colocou lá uma pessoa extremamente hábil, muito inteligente, muito capaz, que é o Dr. Mansur. E nós tivemos o privilégio de, inúmeras vezes, poder conversar com ele, explicando algumas coisas que são importantes para o setor, tentando aprimorar o texto, e nós fomos conseguindo, ao longo desse processo, chegar num texto muito interessante, muito bom, tanto para o governo quanto para as empresas. Eu diria, Rodolfo, que nós só temos uma preocupação que diverge do governo nesse momento, que é em relação aos impostos. Mas o resto todo da medida provisória está muito bem elaborada e nós estamos de acordo. O que não se sabe hoje, casualmente hoje, desde a noite de ontem, houve aí uma possibilidade de não mais ser uma medida provisória, mas ser um projeto de lei. Então, nesse exato momento em que eu estou falando contigo, nós não sabemos qual das duas alternativas. Seja ela qual for, o importante é que haja regulamentação. Não pode mais haver 3.000 empresas trabalhando de uma forma que não atende aos ditames dos bons negócios. Empresas que não estão pagando impostos, os associados da NJL querem pagar imposto, nós queremos pagar um imposto justo e que permita a operação da melhor maneira possível no Brasil, mas não pode, cada um vem e abre um negócio sem proteção para o apostador, sem proteção para a sociedade, sem pagamento de impostos, sem as pessoas saberem se aquilo está correndo direito ou não. Então, por isso que para nós da NJL, ter a regulamentação é fundamental para o país. Eu quero tocar na questão dos impostos, mas antes eu queria entender como é que está a organização das casas de aposta. A NJL ela tem 13 empresas que fazem parte dela, é isso? Nesse momento, nós somos 13 associados. Existe uma perspectiva de ampliar esse número? Existem outros grupos que se uniram também, não é isso? Tem em paralelo? Tem um segundo grupo que nos primeiras semanas estava junto conosco, depois resolveu botar a sua associação, mas nós estamos em contato permanente, nós conversamos, porque os interesses são comuns, então isso não há dúvida. Tem casas muito grandes, casas de apostas muito grandes nas duas associações, nas duas entidades, e nós atuamos em conjunto numa série de assuntos. Então, há uma conversa permanente, dizendo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, precisamos agir dessa maneira, temos que ter um discurso único, né, que é o discurso da defesa da seriedade do sistema, da proteção através da publicidade consciente dos menores de idade, das pessoas com problema de adição ao jogo. Então, os interesses, a defesa é a mesma. Isso que a gente está irmanado. Portanto, não há problema nenhum em ter mais de uma entidade, porque o objetivo é o mesmo. Essa questão são várias empresas que, inclusive, têm disputa de mercado, e, recentemente, a CBF fechou acordo com uma dessas empresas, e isso gerou uma certa tensão em relação aos anúncios.
né? No final de semana teve algumas empresas tiveram que cobrir os seus anúncios durante o Campeonato Brasileiro, né? Quer dizer, são questões para serem resolvidas entre elas, mas talvez essa possibilidade de melhorar esse ambiente tenha unido essas empresas, certo? Sim. Quando as questões são relativas a uma empresa ou outra, por questões mercadológicas, por exemplo, a associação não interfere, a menos que as empresas peçam, dá para mediar. Até hoje não aconteceu isso, porque é uma associação nova. Mas nós já temos um código de regulamentação publicitária, que eu tomei a iniciativa de escrever junto com algumas pessoas que são expertos na área, já temos distribuído para os associados, e nós cuidamos disso. Nós queremos que seja que esse grupo esteja unido na defesa dos interesses de todos. As questões mercadológicas, claro, todos estão disputando o mercado. Todos, não somente aqueles associados à NJL, mas aquelas outras quase 3.000 empresas que estão atuando no mercado. Sobre a questão pendente, então, como é que vocês pretendem convencer os deputados e senadores a mudar a alíquota de cobrança de imposto que o governo propôs? Olha, isso é muito simples. É mais simples do que se pode imaginar. Por quê? Porque há um interesse do governo legítimo, correto, coerente, de arrecadar impostos. Para arrecadar impostos, as empresas têm que funcionar de uma maneira tal que elas faturam o suficiente, isto é distribuído a parte de impostos, a parte de investimento, a parte de publicidade, a própria operação e, quiçá, dentro de algum tempo, lucro. Neste momento, nós estamos tentando, para proteger todas essas partes desse círculo, nós entendemos que o imposto estabelecido ele está além daquilo que poderia ser enfrentado pelas empresas. Repara, jamais a gente disse que queria pagar pouco imposto ou que não quer pagar imposto. Nós defendemos o pagamento de impostos, sim, até porque isso vai ajudar a separar o joio do trigo. Aquelas empresas que não querem pagar imposto, que querem que o mercado continue assim. Só que essas empresas, atuando no mercado negro, não pagarão impostos. Isto não é bom para o país. Nós queremos pagar imposto porque a gente acha justo que essa operação traga empregos, traga arrecadação e assim por diante, para que haja um país, se faça um país melhor. Tem gente que é contra, e inclusive tem gente trabalhando contra a regulamentação, porque é muito bom deixar como está, sem pagar imposto algum, sem qualquer tipo de controle, sem saber se as empresas estão fazendo as suas operações através do banco, com conhecimento do Banco Central, com conhecimento da Receita Federal, do COAF, etc. e tal. Então, isto não pode continuar. Por isso que a regulamentação é fundamental. Fundamental para que a gente possa colocar ordem no mercado. Então, assim, o argumento de vocês é que... bem, e aí me explica só quais são os números, né? O governo propôs 16% de taxação sobre as empresas, mas vocês dizem que tem outras taxas, outros impostos que se somam a esse valor. Desculpa, dizem não. Qualquer empresa no Brasil tem que pagar imposto de renda, tem que pagar INSS, tem que pagar PIS/COFINS, assim como as empresas de aposta esportiva também terão que pagar. Só que o somatório dos 16% estabelecidos pela MP, mais esses impostos que eu citei, elevam a arrecadação a cerca de 32%. Nesse patamar, fica quase impossível, ou fica impossível para algumas das operações funcionarem no Brasil. Eu estou aqui, desde ontem de manhã, com um dos associados que ainda não opera no Brasil e que está fazendo uma série de visitas, eu acompanhei em várias delas, a setores do governo, do Congresso, empresarial, entidades de mídia, e eles são muito claros em dizer, se o imposto for esse, nós não viremos para o Brasil. O que acontece se as empresas sérias decidirem não operar no Brasil? Centenas de empresas continuarão operando
no mercado negro. E isso não pode acontecer, porque no mercado negro se perde toda a segurança do negócio, o governo perde o controle e não se paga imposto. Então, isso nós não podemos admitir. Então, o patamar que foi estabelecido, vocês acham, quer dizer, não é que inviabiliza o setor, mas a boa parte das empresas dispostas a pagar imposto e a participar do mercado brasileiro não vão participar, é isso? Exatamente. Muitas das empresas, algumas que já estão aqui e outras que estão pensando em entrar, não vão participar. Tem como você me estimar, para dar uma ideia, eu vi esse número que o senhor mencionou já, de 30 a 100 empresas sobrariam dessas 3.000, né? Como é que é esse cálculo? Como é que vocês estão vendo o pós-regulamentação? Vamos admitir que agora no Congresso a gente consiga adequar a carga tributária. Quando nós conversamos várias vezes com o Ministério da Fazenda, nós deixamos bem claro, que nós advogaríamos em prol das empresas quando chegássemos no Congresso, tentando deixar o imposto mais adequado. Então, nós não estamos faltando com a lealdade com ninguém, porque nós deixamos isso bem claro desde o primeiro momento, e o governo entende que é um direito democrático, é óbvio, da gente tentar fazer com que o negócio funcione melhor, seja mais apto, fique mais apto o mercado no Brasil. Agora, quantas empresas ficarão? Isto hoje depende justamente desse cálculo, de quanto será o imposto. O imposto hoje que a gente imagina esteja aí, imagina não, que o nosso cálculo diz que está em cerca de 32%, se a gente baixar para 24%, 25%, esse somatório, nós acreditamos que tenha entre 50 e 100 empresas pleiteando a licença no Brasil. Esse é o número que a gente imagina. Vai acabar com o mercado negro? Não, não vai acabar, mas vai ficar pequeno. Ele será maior se o imposto for muito grande. Quanto maior o imposto, maior o número de empresas do mercado negro. E aqui eu dou aquele exemplo que eu dou para todo mundo, eu uso em todos os momentos. O mercado de cigarro no Brasil. O imposto de cigarro é tão alto que cerca de 50% dos cigarros vendidos no Brasil são contrabandeados do Paraguai. Pô, nós estamos deixando de gerar emprego no Brasil, nós estamos deixando de arrecadar impostos no Brasil, nós estamos vendendo cigarros de menor qualidade e bastava, talvez, no meu entendimento de contribuinte, que o imposto fosse menor. Isso pode acontecer também no mercado de apostas esportivas. Aumenta o imposto, inviabiliza a operação das empresas sérias e continuam as empresas do mercado ilegal atuando. Mas não vai ter modo de coibir isso? Tem uma série de coibições, de fórmulas de coibição que o governo está trazendo, muito bem colocadas, muito bem pensadas e estruturadas, que são o impedimento dessas empresas usarem os meios de pagamento que existem no mercado. Cancelar qualquer site e manter as autoridades avisadas de que só os sites das empresas licenciadas podem estar no ar. Proibir a publicidade de empresas não licenciadas. Proibir o patrocínio esportivo de empresas não licenciadas. Isso tudo está bem colocado na medida provisória, ou no projeto de lei que porventura venha. Mas não é o bastante. Se a gente pegar alguns países, como a Inglaterra, por exemplo, onde a lei é legal, a lei é boa, a quantidade de impostos é boa, tem uma tradição, provavelmente a maior tradição do mundo em apostas, lá eles apostam até no sexo do neto do rei, né? Talvez, mesmo na Inglaterra, 15% do mercado é ilegal. Em Portugal, onde as taxas são muito altas, 60% do mercado é legal. Na França, as empresas que pleitearam a licença no primeiro momento não suportaram a carga tributária e mais da metade devolveu a licença. Simplesmente voltaram no governo e disseram: olha, muito obrigado, está aqui a sua licença, não funciona, está aqui a licença de volta. E fecharam as portas. Com isso, o mercado ilegal cresce. Crescendo o mercado ilegal, tem menos imposto para arrecadar.
Vamos entrar agora nessa questão da manipulação. Vocês já têm alguma ideia, ou é possível ter alguma ideia de impacto no setor por conta do noticiário, das notícias que estão circulando? Quer dizer, as pessoas passaram a desconfiar mais, usar mais, usar menos. Tem como ter um termômetro? Provavelmente tenha. Eu não tenho esse dado para fornecer, se houve algum impacto no número de apostas, no valor das apostas, desde que o escândalo foi revelado. Escândalo esse que acontece no mundo inteiro. Não é um privilégio do Brasil ter manipulação de resultados ou match fixing, como é a linguagem internacional para tratar disso. Já aconteceu escândalos muito grandes na Itália, por exemplo, e em outros países. Mas, aqui no Brasil, o que eu preciso, no Brasil e no mundo, o que eu preciso sempre ressaltar é que a grande vítima da manipulação de resultados é a casa de apostas. Porque é feita uma aposta num resultado que é completamente fora do padrão. Portanto, esse valor que será pago, muito maior do que numa aposta normal, quem paga, quem arca com isso é a casa de apostas. Então, perde em faturamento, perde em imagem, perde a casa de apostas também na sua manutenção da operação, portanto, colocando em risco empregos, perde o apostador correto, o apostador que faz isso por diversão, que faz no seu jogo do time favorito no final de semana, ele também sai perdendo, porque ele acredita que aquele jogo, como outros milhares e milhares de eventos esportivos que acontecem todos os dias no mundo, ele está correto. Se ele foi manipulado, ele que apostou em Fluminense e Flamengo no jogo de ontem e deu um resultado completamente diferente daquilo que ele imaginava, ele perdeu também. E perde a segurança, só há perdas com isso. E perde o esporte. Não posso deixar de citar. Perde também o esporte, perde o fair play, e aí o resultado sendo manipulado causa resultados finais que não estavam previstos, que não foram legais, porque não foi um jogo jogado. Uhum. Exatamente por isso eu pergunto mesmo, né? Porque imagino que seja do interesse das casas de aposta mostrar que o potencial impacto negativo de resultados manipulados, né, para elas. E aí eu pergunto o seguinte, essa demora para regulamentar, né, são uns 4 anos, qual a parcela de responsabilidade das próprias casas de aposta? Porque se elas tivessem se organizado da forma como estão agora se organizando, né, desde o ano passado, pelo menos, a associação de vocês foi criada no ano passado e lançada agora em março, né? Isso. Essa união para tentar mover um pouco esse mercado, né, faltou ou é mais era mesmo uma questão governamental? Dependia mais da questão do governo? O decreto, no governo passado, era um grande decreto e uma pequena MP que tratava de pontos que não podem ser tratados de decreto, como tributação e matéria penal. Esses dois assuntos seriam tratados numa MP exclusiva e todo o resto do arcabouço tratado por decreto. Esse decreto ficou pronto há bastante tempo, ficou pronto dentro do tempo regulamentar dos 2 anos iniciais, sofreu algumas alterações ao longo dos 2 anos seguintes, com alguns aprimoramentos, e estava pronto. Foi várias vezes à mesa do presidente para ser assinado. Várias vezes. O ministro-chefe da Casa Civil levou, o ministro da Fazenda levou para assinatura, e em nenhum momento houve a decisão do então presidente de assinar. Quando esse governo assumiu e fez o plano de governo, fez lá todo seu estudo de como iria governar, ele percebeu que faltava receita. Fizeram lá a relação de todos os itens que podiam trazer receita para o governo. E esse estava caindo de maduro, porque basta fazer uma medida provisória ou um projeto de medida provisória melhor, porque já entra direto em funcionamento. Então, não houve falha das casas de apostas, de forma alguma.
Porque mesmo que tivessem feito muita pressão, mesmo que já existisse a associação e nós tivéssemos pressionado, dependia da vontade presidencial. E a vontade presidencial não era pela liberação. Desculpe falar isso aqui agora, mas é uma hipocrisia, né? Porque parece que não regulamentando, o jogo deixa de existir. No Brasil, hoje, se joga em tudo. Tem cassinos em São Paulo, inaugurou um terceiro cassino em São Paulo agora. Eu não estou falando cassino, algo escondido nos fundos de uma casa. Não, são cassinos imensos. Todas as capitais têm cassinos. Todas as capitais, as grandes cidades, têm bingos. 3.000 casas de aposta esportiva. O jogo do bicho nem se fala, são cerca de 600 mil pessoas que trabalham nesse segmento no Brasil. Por que não regulamentar? Por que não arrecadar impostos com isso? Eu não defendo, não tenho. A missão da NJL é de defesa exclusiva daqueles jogos já legalizados, daqueles jogos que já estão, que tem uma lei que os preveja no Brasil, que é o caso da aposta esportiva ou das loterias estaduais, federais. Então, eu não advogo pelos outros segmentos que ainda tem que passar através da 442 no Senado Federal. Mas não fazê-lo é uma hipocrisia. E eu exorto ao governo de que regulamente tudo para poder arrecadar, botar ordem e que se tenha um mercado correto, aonde o apostador, em caso de não recebimento de uma aposta, por exemplo, ele saiba para quem ligar, em que site entrar, com quem falar para receber o seu dinheiro. Isso não acontece com as grandes casas, mas acontece com muitas das pequenas que a gente nem sabe onde ficam. Eu descobri há dias atrás, voltando num seminário que houve na quinta-feira passada aqui em Brasília, eu estava indo para o aeroporto e peguei carona com um senhor que me disse: você sabia que na cidade tal, na Paraíba, tem 300 sites? Como assim? Sim, uma pequena cidade da Paraíba tem 300 sites de apostas esportivas. Esse é o cúmulo da hipocrisia, né? Se uma cidade tem 300 sites, claro que não vendem, não fazem as apostas ali, como é online, pode fazer em qualquer lugar do Brasil. Talvez tenha alguém lá de Santa Catarina apostando, ou do Acre. Talvez não, certamente tem. Mas olha o que a gente está deixando de arrecadar de impostos com esse tipo de coisa. Que não está pagando lá o ISSQN da cidade. Não está pagando qualquer outro tipo de imposto. Então, não dá para continuar assim. Sim. Essa vontade do governo tem uma ironia embutida, né? Quer dizer, eles se interessam ou se interessaram pela questão por conta do imposto, mas é exatamente isso que pode, digamos, na promessa de beneficiar o setor, prejudicá-lo no que você está mencionando como um imposto alto, né? O governo, na negociação com vocês, ele pôs esse horizonte do arcabouço fiscal, essa coisa do ano, quer dizer, ele está pensando, a minha pergunta é, o governo está pensando nesse ano, enquanto vocês estão pensando nas próximas décadas, é isso? Não, o governo, eu já fiz parte do governo, eu sei como é que funciona. O governo é um ambiente extremamente multifacetado. Algumas pessoas, durante as discussões, reconheciam de que o imposto era alto. Sabiam porque basta fazer cálculo. Não precisa ser nem um gênio econômico para chegar nessa conclusão. Então, alguns sabiam, outros queriam aumentar ainda mais, porque faz parte do pensamento de estruturas do governo entender que quanto maior a alíquota, maior a arrecadação, quando, na verdade, não é. Mas isso acontece. Então, nós temos que rezar para fazer um trabalho bem feito e convencer os congressistas de que, fazendo uma carga menor de impostos, o governo vai arrecadar mais e transformar esses valores em educação, saúde, segurança e transporte. Uma última questão, para a gente ter uma ideia do mercado. O governo estava trabalhando com a perspectiva de 15 bilhões, foi o primeiro número que o ministro Haddad soltou, né, em arrecadação.
esse número faz sentido diante não só do que é o mercado hoje, mas do que pode vir a ser esse mercado? Quer dizer, se a gente tirar esses 3.000 players hoje aí e botar para 100, esse número de 15 bi de imposto faz sentido ainda? Eu confesso que eu não sei se o ministro sabe, eu não sei se qualquer operador sabe, porque não se tem ideia do tamanho do mercado. A gente imagina o que seja o mercado, mas eu não sei quanto essas 300 empresas da Paraíba estão arrecadando. Eu faço ideia, tenho informações não oficiais de quanto faturam os grandes sites, de quanto faturam aqueles que são sócios das duas entidades aqui no Brasil. Mas eu não tenho ideia do mercado como um todo. Mas, por outro lado, eu asseguro, pode me cobrar, de que o tamanho dele será maior a partir da regulamentação. Por quê? Porque pessoas que nunca apostaram porque têm medo de que o jogo não seja legal, saberão que é um jogo legal. Como haverá controle sobre isso, ele vai saber que, com certeza, o valor dele será pago caso ele ganhe a aposta. Então, isso tudo vai colaborar para que o mercado cresça. E, com o crescimento do mercado, talvez se chegue nesse número que o ministro Haddad anunciou. Última questão, de fato, agora, no campo de atuação política, né? CPI da manipulação de resultados, no horizonte de vocês, é também benéfica para o setor? Vai ajudar o setor de apostas no Brasil? CPI a gente nunca sabe direito sabe como começa, não sabe como é que termina, né? Mas se a CPI focar na manipulação de resultados, sim, ela será benéfica porque será bom para o futebol. Sendo bom para o futebol, acaba sendo bom para as apostas esportivas. E o futebol não pode continuar a ser vítima, assim como as casas de apostas não podem ser vítimas desse tipo de bandidagem. Então, nós apoiamos tremendamente a coibição e a penalização de todos aqueles que trabalharam ou que receberam qualquer vantagem na manipulação de resultados. Nós queremos que todos sejam penalizados exemplarmente, pelo clube, pela justiça, pela federação, pela confederação. Eu não estou falando de futebol, eu estou falando de todos os esportes, porque esse tipo de manipulação acontece em qualquer esporte. O futebol no Brasil, que representa 90% do mercado esportivo brasileiro, ele sempre é o destaque, por ser futebol. Mas isso não é um fato exclusivo do futebol. Nós temos que estar atentos sempre para todos os esportes. Wesley Cardia, muito obrigado pela conversa e boa sorte para vocês. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer esses pontos. Obrigado, Rodolfo.